Livro terceiro, Morena, capítulo 9. Bombeiro. Os dias seguintes foram chuvosos. O manto espesso da cerração, desdobrando-se pelos cerros e coxilhas, tornava a campanha triste e soturna. Cerca de 12 léguas de Piratinim para as bandas do Herval, no rancho de uma estância, perdido no meio do campo, estavam reunidos 6 peões que parolavam, comendo um grande churrasco. Fora, os cavalos arreados e presos à soga sem freios, pastavam na grama. Então você acha, Félix, que o neto ainda está em Piratinim? Pois que dúvida! E que gente terá? Uns 200, mas olhe que é uma boa gauchada. Eu não lhe dou nem metade e não passam de farroupilhas. Talvez que amanhã os vejamos de perto, disse Félix a rir. Tomara eu. Neste ponto os animais deram aviso. Um dos peões saiu fora do rancho para correr os olhos pelo campo, mas nada avistou que lhe despertasse a atenção. Entretanto, os cavalos continuavam a indicar, por seu ar espantadíssimo, a aproximação de alguém. Com as orelhas espetadas, prescutavam eles uma restinga de mato que ficava a alguma distância. Suspeitoso peão saltou na sela e botou-se para o lugar. Pareceu-lhe ver um vulto perpassar entre a folhagem e não se enganava. De feito, um cavaleiro ali estava desde algum tempo agachado entre as árvores, à espreita do que se passava pelo campo. Conhecendo pelos movimentos do peão que fora, se não percebido, ao menos suspeitado, tratou de evitar o encontro que parecia infalível, pois a língua de mato, além de estreita, era um raleiro que de perto facilmente se devassava com a vista. Um selvagem naquelas circunstâncias subiria ao cimo das árvores para ocultar-se no mais baço da folhagem. Mas nada separa um gaúcho de seu cavalo no momento do perigo. Seria o mesmo que deceparem as pernas do centauro e o reduzirem a um tronco mutilado. Ganhando a orla oposto da mata, o desconhecido fez-se deitar-se numa biboca funda e cheia de capim tropilha que trouxera. E cobriu tudo isso com algumas braçadas de folhas secas. Então, estendeu-se pelo flanco do morzelo, de modo que era impossível descobri-lo do lado oposto. Um dos pés apoiava na orelha esquerda do cavalo, o outro animal segurava nos dentes como a cana do freio. Finalmente, com a mão escondida no cabelo da cauda, o desconhecido parecia colado ao corpo do quadrúpede. Quando o peão chegava à restinga, viu a esguelha um cavalo estropiado, que se afastava pelo campo manquejando. Bateu o mato e nada descobriu de suspeito. Retirou-se, portanto, por vencido que o vulto não era outro senão o do morzelo, arrebentando por alguma viagem. Entretanto, o animal, sempre manquejando, ganhou uma canhada que não se podia ver do rancho e escondeu-se numa touça de sarandis. Aí o cavaleiro, descansando da posição incômoda, mas sempre alerta, permaneceu até cair a noite. Manuel, pois era ele, separando-se bruscamente de Catita na noite de sua chegada a Piratinim, ouviu da biboca onde saltara a conversa da moça com a missé, e depois a seguiu de longe até que viu ambas se recolherem à casa da Fortunata. A filha do Lucas tremia com a ideia de deixar só a amiga, e por isso a obrigou a ficar em sua companhia. O canho recolheu-se também, mas não pôde dormir. Toda a noite via debruçar-se diante dele o quadro vivo daquela tempestade sinistra. Resgatavam-se os relâmpagos e do seio da luz celeste desprendiam-se 2 centelhas que lhes transpassavam a alma e embebiam nela uma lava satânica. Eram os olhos de Catita. Pela manhã, dirigiu-se o gaúcho à casa de Neto, onde encontrou Dom Juan Lavalleja, Verdun, Onofre, Crescêncio e outros republicanos orientais e riograndenses. O caudilho o incumbiu da missão perigosa de reconhecer a posição e importância exata da força de Silva Tavares, comandante do Herval, bem como de espreitar seus movimentos. Partiu o canho como um bombeiro. Assim chamam na campanha as vedetas destacadas que precedem os corpos militares, explorando o campo e dando aviso da aproximação de qualquer partida suspeita. A etimologia dessa palavra, desconhecida na língua como semelhante significação, nenhum sábio, por certo, a aventará. No estilo pitoresco do gaúcho, o bombeiro é o peão que surge de repente, para não dizer que estoura como uma bomba do meio da macega e desaparece logo. Nesse mesmo dia, soube Manuel na estrada do Herval que a força de Silva Tavares estava ranchada em uma estância à margem do Orqueta, nas vizinhanças do Cerrito.
Com efeito, seguindo as indicações e guiado por sua perspicácia, verificou o gaúcho pela madrugada a exatidão da notícia. Restava, porém, saber quantos homens tinha o chefe legalista e ver por seus olhos que gente era, para levar a Neto uma informação segura. Aproximou-se da casa o mais que era possível, sem denunciar-se, mas conheceu que perderia o tempo inutilmente, pois Silva Tavares, cuja finura e astúcia tinham fama na campanha, espalhara também seus bombeiros em todas as direções para prevenir um assalto. Manuel conseguira iludir a vigilância de alguns bombeiros, empregando para esse fim todos os ardis imagináveis, mas corria o risco de ser descoberto a cada instante, sem ter colhido os indícios necessários. Logo que fechou a noite, ele voltou à restinga e, montando na morena, aproximou-se sutilmente do rancho onde conversavam os peões. Mas então, por que foi mesmo que você deixou as farroupilhas? Félix. Ora, o diabo de uma rapariga que depois de se divertir comigo, há mais de 2 anos, começou a requebrar-se com um sujeito que apareceu de repente. É costume delas. Não admito. Eu cá defendo as muchachas. Pois defenda, que há de achar uma para lhe dizer na bochecha, como me disse a minha Catita, que se eu matasse o namorado, primeiro matava ela. Que tal a pequena? E como se chama o cujo? Diz ele que é Manuel Canho, mas eu penso que é Manuel Cão. E se não, vocês hão de ver como lhe deito a coleira vermelha, assim que lhe ponho os luzios uma vez. Então você escamou-se com medo. Medo? Não digo do sujeito, mas da rapariga. O sujeito desafiei-o. Não quis brigar por nada. Então passei para os legalistas. Quero ver se ele agora tem desculpa. Nada mais importante ouviu o gaúcho nem sobre sua pessoa, nem a respeito da força e plano de Silva Tavares. Resolveu, portanto, apresentar-se francamente na estância, como um viajante em trânsito. Pela madrugada tirou os arreios do lugar onde os tinha escondido e selou Juca. Eram 7 horas da manhã quando surgiu de repente no terreiro, sem que soubessem que ali aparecera. Sua chegada, sem aviso prévio dos bombeiros, excitou logo as suspeitas de um homem baixo e gordo que se via pela janela de um quarto a embalar-se na rede. Erguendo-se com uma vivacidade e presteza admiráveis para a sua corpulência, saltou na varanda, mas com o disfarce de chamar um peão. O rico pala indicava ser um homem de posição. Manuel reconheceu o comandante, porém não pestanejou. Que temos? Disse o tenente-coronel como se casualmente e só então visse o recém-chegado. Nada. Quero descansar, respondeu o gaúcho com a maior serenidade. De onde vem um amigo? Da capital. Ah, vem de Porto Alegre? Então viu a rusga. Conte-nos lá como foi isto. Não tem que contar. Chegou o Bento com uns 20 farroupilhas de poncho amarelo. Fez uma careta e tudo começou a tremer. E o amigo? Eu vou me chegando para casa. Aonde? Em Ponche Verde. Ah, mas você é um rapaz sacudido e nós carecemos de gente. Lá isso não. Também os outros precisam. E eu vim me andando. Manuel tinha se apeado, mas conservava perto do Juca, pronto ao primeiro sinal. Diga-me, passou por Piratinim? Ontem por estas horas. Que gente tem o neto? Há de andar por 50. Está bom. Vá descansar. Olá, camaradas. Acomodem aqui o amigo, gritou o oficial para um grupo de soldados e paisanos que se aproximavam. Ao ouvido perspicaz de Manuel, aquele acomodem soou com um timbre especial que o pôs alerta. E tinha razão, porque a gente espalhando-se pelo terreiro deitava-lhe cerco para evitar que escapasse. Nisto uma voz exclamou: Agarrem que é o camarada de Bento Gonçalves. Mas já o cão estava na cela, e o impetuoso alazão arrancando, de um salto, saltou o cerco e disparou pelo campo fora. 10 ou 12 balas acompanharam de perto o gaúcho, que as ouviu sibilar de perto da cabeça. Então o intrépido rapaz voltou-se para cortejar de longe, agitando o chapéu no ar. Já sei o que desejava, senhores. Até mais ver. Os bombeiros do rancho, ouvindo os tiros, saltaram na cela e puseram-se no encalço do fugitivo, que ao passar fronteira restinga, soltou um grito vibrante. Elo! Imediatamente a tropilha rompeu do mato e seguiu o cavaleiro que afastava-se com espantosa rapidez. O alazão não corria, voava e com pouco desapareceu por detrás de uma coxilha. Contrariado por ver escapar-lhe o inimigo, um dos peões, o que montava melhor o animal,
Arremessou as bolas contra o resto da tropilha, que ficara atrás, não por serem mal corredores, mas por não poderem acompanhar a velocidade inaudita do alazão e da baia. Um dos animais caiu com os pés tolhidos pelas correias, mas fazendo um esforço, conseguiu erguer-se. Passava nesse momento de corrida o Félix, que o lanceou nos ilhais, arremessando outra vez no chão. Entretanto, o fugitivo, depois de algumas horas vendo-se fora do inimigo, moderou a desfilada em que ia para dar fôlego aos animais. Então, Morena, a coisa esteve quente? Disse o cavaleiro sorrindo e passando a mão pelas crinas da baia, no momento em que ela emparelhava com o alazão. E o nosso Juca brilhou, hein? Foi a primeira vez que sentiu o cheiro da pólvora. Nós cá já conhecemos o zunir das balas. É como um besouro. Nisto, Manuel, vendo chegar o resto da tropilha e dando por falta do morzelo, sentiu um aperto no coração. Sua vista ansiosa interrogou o Ruão, que soltou um rincho melancólico.